Boa noite! Bora falar sobre a rotina dos nossos filhos? Vamos lá. Dicas práticas para a gente criar rotina com os nossos filhos. Dicas práticas. Boa noite, gente. Tenho muitas novidades hoje que eu tô doidinha para contar para vocês. Das novidades que nós temos hoje, de presentes, né, que vocês vão ganhar. Tô doidinha para contar sobre várias que vocês pediram. Vamos falar sobre guardar brinquedo, atividade escolar, cumprir combinados, hora das refeições, hora de dormir, de escovar os dentes, de tomar banho, né, gente? Vamos lá falar sobre muitos momentos desafiadores e qual que é a necessidade da gente estabelecer essas rotinas bem conduzidas com os nossos filhos, qual que é a diferença que faz na vida dos nossos filhos, não é? Então, nós vamos trabalhar sobre isso hoje. Chamem as mamães, amigas de vocês, mandem um aviãozinho para elas, né? Para as mamães que podem se interessar por esse assunto. Vamos lá. E essa semana, viu, gente, tem Marcela Responde quarta-feira, às 7 horas da manhã. E tem Marcela Responde na sexta-feira, 11 horas. Tem dúvida aí, né? Algum desafio com o filho? Pode mandar no direct, pode participar junto comigo ao vivo, do jeito que vocês acharem melhor, tá? Podem mandar qualquer dúvida, qualquer desafio aí na maternidade de vocês, para eu responder junto com vocês, tá? E poder fazer uma orientação bem direcionada para o momento que vocês estão vivendo. Boa noite! Tem uma live linda, quem ainda não viu, tá salva aqui, minha com a Marina Mamed, que tá aqui. Uma live que a gente fez sem papas na língua, falar sobre a maternidade real, sobre os sentimentos reais de mãe, né, sobre, né, sem papas na língua, gente, falar abertamente sobre os nossos pensamentos, sobre a relação conjugal, sobre sexualidade. Então foi linda a live, nós ficamos 1h30, tomamos vinho, né, falamos realmente um papo de mãe para mãe, sem fronteiras, né, de forma bem real. Quem ainda não assistiu, tá salvo aqui, só clicar lá e ficaria mais a noite inteira junto com a Marina aqui. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre dicas práticas para criar rotina com os filhos diante dos comportamentos mais desafiadores, né? Diante das maiores dificuldades que as mães relataram que têm com os filhos, né? Nos desafios para manter a ordem dentro de casa, para manter os combinados, para guardar os brinquedos, para a hora de dormir, nas horas de refeição, para tomar banho, para escovar dente. Então eu fui pegando todas as maiores dores que as mães têm na rotina com os filhos, né? Especialmente em relação à criação de uma rotina, pra gente realmente poder fazer algo prático, tá? O meu objetivo aqui é mostrar pra vocês na prática, né? Já comecei hoje com o primeiro vídeo de 1 minutinho a mostrar na prática o que nós podemos fazer para equilibrar essa rotina, para deixar mais leve, para deixar mais seguro, para criar previsibilidade na vida das crianças, ok? Então vamos lá, gente, direto assim, um papum na prática que a gente precisa. Primeiro de tudo, por que a rotina é necessária na vida das crianças e dos adolescentes?
Porque as crianças e os adolescentes também, eles estão em fase de construção, eles estão em desenvolvimento cerebral, eles estão em desenvolvimento de conceitos, de estruturas, de rotina, de segurança, de previsibilidade. O que acontece? Quando a gente estrutura dentro de uma família uma rotina, essa rotina dá segurança para as crianças e para os adolescentes. Essa rotina gera previsibilidade para esse cérebro que ainda é imaturo, para que esse cérebro saiba do que vai acontecer depois, o que vai vir depois, né? Como que vai ser depois dessa atividade. Então, todas as crianças e os adolescentes, para eles se estruturarem e para eles se sentirem seguros nos ambientes que eles estão inseridos, eles precisam de rotinas definidas. E rotina, nós vamos começar a desmistificar aqui agora o que é rotina. Rotina que eu trago aqui não são horários inflexíveis. Rotina que eu falo não é ter um horário para cada coisa e não poder sair disso. Não é ter todos os horários da criança e do adolescente tomados, né? Começa o dia 8 horas da manhã, 8h30 faz isso, 9 horas, 10, 11, meio-dia e 30. Não. Rotina, gente, a rotina que é saudável, a rotina que respira, é a rotina que traz uma certa previsibilidade, inclusive com as flexibilidades necessárias, né, no nosso processo, na nossa rotina, mas a rotina que respira, a rotina saudável, é uma rotina que tem alternância. Esse é o primeiro ponto, e se vocês quiserem inclusive anotar para deixar claro, para retomar isso, né, no momento que ficar difícil aí na casa de vocês, o primeiro ponto para a gente trabalhar a rotina é entender que uma rotina saudável não é aquela com horários rígidos e totalmente estabelecidos e preenchidos. A rotina saudável é aquela que respira. A respiração é a alternância do dentro e do fora. Isso sim é uma rotina saudável. O que significa isso, gente? Significa a rotina que alterna entre momentos de introspecção com momentos de expansão. Essa é uma rotina de criança e adolescente saudável, que respira. A rotina saudável é a que tem alternância entre o dentro e o fora. Por quê? Porque no próprio processo de desenvolvimento cerebral, emocional, de maturidade cognitiva, de maturidade relacional, as crianças especialmente, elas estão no momento em que o corpo da criança é o principal instrumento que ela tem de aprendizado, de manifestação, de expressão de todo o seu aprendizado. Então, se a gente não alterna e coloca crianças, inclusive, para fazer movimentos corporais, muitas crianças ficam num excesso, e o excesso dentro ou o excesso fora traz sim impactos para esse equilíbrio aí dessa rotina, para esse equilíbrio interno mesmo, tá, gente? Maturacional, esse equilíbrio de segurança. Então, o que a gente faz? Qual que é o principal objetivo? Quais são os movimentos de introspecção? Movimentos de dentro. Movimentos dentro. Hora das refeições, hora do sono, hora de fazer alguma atividade dentro, de brincar dentro, né? De brincar com atividades mais concentradas, com atividades mais restritas, até em termos corporais. Hora, por exemplo, né? Nesse momento de uma aula online, são atividades dentro. O que são atividades de expansão? Atividades fora. É atividade que a gente envolve, inclusive, algo que é extremamente estruturante para a criança, que é o ritmo natural que nos envolve. Para a gente desenvolver habilidades de vida nas crianças e nos adolescentes, nós precisamos inseri-los nesse ritmo natural. O que significa isso? Dia, noite
inverno, verão, estações do ano. A gente precisa envolver isso na rotina dos nossos filhos. Por quê? Porque a criança, ela acompanha esse ritmo natural que nos envolve. E aí, o que são os movimentos de expansão? São os movimentos de ir para fora, são os movimentos corporais, são os movimentos que nós vamos dar uma volta no quarteirão, os movimentos que nós vamos para uma praça, que nós vamos respirar, que nós vamos receber estímulos externos e que nós vamos fazer movimentos, inclusive, de expansão com o corpo. Correr, brincar, pular corda, andar de bicicleta, então fazer movimentos que expandam. Então, gente, para a gente estruturar uma rotina, nós precisamos dessa alternância entre o dentro e o fora. Nós precisamos de momentos de introspecção alternados com momento de expansão. Então, o que seria uma rotina que respira? Uma estrutura de uma rotina que respira, cabendo em qualquer dinâmica familiar. O salsicha podre, né, que eu falei para vocês, exatamente. O que é uma rotina que respira? Por exemplo, a criança, né, acordou de uma noite de sono, que é o momento de introspecção, é o momento de dentro. A criança acordou, tomou café, tudo isso é momento dentro, certo? O que nós vamos fazer? No meio da manhã, nós precisamos fazer um movimento de expansão. O ir para fora, gente, de forma segura. A gente pode dar uma volta no quarteirão, 10 minutos de forma segura, e durante essa volta no quarteirão, a gente colocar as crianças para escutar os sons, para observar, para catar pedrinha, para catar folhinha no chão. Então, isso já é suficiente para um momento de expansão, ok? E aí tá, fizemos esse movimento de expansão, seja por 10, 15 minutos. Dá uma volta no quarteirão, levar pra praça para andar de bicicleta, para correr, para pular corda. Introduz esses movimentos na vida dos seus filhos, gente. Pular corda é inclusive importante para o processo de alfabetização da criança. Entendem isso? O ritmo da corda dá o ritmo das palavras, dá o ritmo das sílabas. Criança que pula corda, ela tá aprendendo o conhecimento do seu corpo, ela tá reconhecendo o seu corpo, reconhecendo suas capacidades, consciência corporal. Então, coloca as crianças para andar de bicicleta, para pular corda, para correr, tá? Então, façam esses movimentos de expansão dependendo da idade de cada criança aí. E adolescentes, inclusive, ok? Fomos para fora. Aí, voltamos pro momento dentro. Pro momento da hora da refeição, de um almoço, de uma atividade escolar, de um dever, alguma coisa de dentro. Depois, no meio da tarde, o que a gente precisa? Outro movimento de expansão. Para que aí no final do dia a gente volte para esse movimento de introspecção, de intimidade de dentro. Então, se a gente tiver 2 movimentos no dia de expansão, alternado com esses movimentos de dentro, gente, eu falo para vocês. O comportamento e o humor do filho de vocês, dos filhos de vocês, vai ter mudança. O comportamento e o humor vão se modificar. Tá? Comecem a trazer isso para a rotina. E aí várias pessoas já vão perguntar: ah, Marcela, eu moro dentro de um apartamento, né? Não tenho o que fazer com meu filho. Gente, vai para a janela, vai para uma arinha de 2x2, né? Faça os movimentos de expansão dentro de casa, deixando a luz entrar, né? Deixando aqui esse ritmo natural fazer parte do nosso movimento aqui dentro de casa. Tá? Então, a rotina que eu acredito não é rotina com os horários definidos sem flexibilização. É a rotina que traz essa alternância. É isso que eu acredito que seja uma rotina saudável e uma rotina que nós precisamos de introduzir nas crianças. Todo excesso, esse excesso dentro que a gente está vivendo, traz impactos, inclusive emocionais, né? Que a gente falou, o Marcelo Responde de sexta-feira passada, que tem salva aqui também. Então, o excesso dentro e o excesso fora, aquela criança, né, gente, que vai pra escola, da escola vai pra uma outra atividade, da atividade vai pra casa dos avós, da casa dos avós passa no coleguinha, depois passa na padaria e fica no externo o tempo inteiro,
também pode ter impactos. Nós precisamos dessa alternância. No processo de desenvolvimento maturacional, do desenvolvimento cognitivo, neurológico da criança, esses dois movimentos acompanhando esse ritmo natural, eles são extremamente importantes, né, para o equilíbrio comportamental e emocional das crianças e dos adolescentes, ok? E diante disso, especialmente nos movimentos dentro, nós temos vários desafios, né, gente? Que foram inclusive colocados aqui, foram trazidos pelas mães. E hoje eu quero falar para vocês sobre cada um desses desafios. Para cada um desses desafios, eu trouxe ferramentas, eu trouxe dicas práticas para que vocês possam colocar em prática isso com as crianças, ok? E vou contar uma novidade para vocês agora já. Olha só. Pra mamãe, né, o papai aí, que mais interagir durante essa semana, que a gente vai falar sobre rotina, que a gente vai falar sobre telas, que a gente vai falar sobre esses comportamentos desafiadores. Marcela, o que é isso, interagir? Que vê os vídeos, que fizer comentários sobre como que tá aí na sua casa, que marcar outras mães, que compartilhar os conteúdos. Essa semana, então, pra mamãe que mais tiver interação durante essa semana, eu vou dar 2 presentes extremamente importantes para todo esse desafio, né, que eu tenho para oferecer para vocês, para todo esse desafio que vocês podem vivenciar aí. Primeiro, esse livro da disciplina positiva, que tem várias técnicas práticas, que inclusive eu vou falar alguma delas aqui. Então, a mamãe que mais interagir com a gente durante essa semana, participar das lives, comentar nos conteúdos, compartilhar os conteúdos, né? Chamar outras mães, marcar outras mães, me marcar nos desafios de vocês, né? Que fizer interação com todo o conteúdo que vai ser postado durante essa semana, vai ganhar um livro da disciplina positiva, gente. Esse é um livro, assim, enriquecedor, né, disputadíssimo, e não só um livro, gente, agora que é a novidade, que eu tô até emocionada, né, hoje a Vivi me mandou mensagem, falou assim, ficou pronto, amanhã chega pra gente, sabe o quê? O meu baralho, gente, assinei um baralho agora, né, fiz um baralho enchendo o tanque de amor, e esse baralho, o primeiro dele, eu vou oferecer para a mãe que mais interagir com a gente junto com esse livro da disciplina positiva. Amanhã, assim que chegar, tô doida para pegar esse baralho para mostrar para vocês. Esse baralho que eu fiz é com 50 dicas práticas para a gente criar conexão em família. São 50 cartas de baralho para que vocês, pais, né, tenham formas, tenham dicas, tenham recursos, tenham informações de qualidade para criar conexão e encher o tanque de amor de toda a família. Então, tem atividade para fazer junto com os filhos, para fazer como mãe, para fazer no relacionamento conjugal. Então, tem 50 atividades. Eu fiquei até emocionada quando a Vivi me mandou mensagem. Falei assim, não acredito que vai sair. Porque eu tive um tempo, né, gente, bem... fala assim, bem dedicada mesmo, né, para fazer cada uma das cartas para realmente atingir vocês. Então, já quero começar, né, a presentear as mães que estão aqui, né, como uma forma mesmo de agradecimento, né, como uma forma de retribuir, né, tudo que vocês entregam também para mim, né, toda a confiança no meu trabalho, porque eu recebo cada mensagem maravilhosa de vocês, né, inclusive ontem eu postei a parte 1/4 de um pouco da história da minha vida, da minha infância, da minha adolescência, e eu recebi algumas mensagens muito carinhosas, né, até por mensagens no celular mesmo, de mães que ouviram a história, que se comoveram. Então, quem ainda não viu, né, veja para vocês entenderem como que muitas coisas da infância
nos marcam, né? Deixam marcas na nossa vida, mas que não precisam determinar aquilo que a gente quer ser, né? Então, já falo pra vocês a novidade, né? A mãe que mais interagir vai ganhar um livro da disciplina positiva e o meu baralho enchendo o tanque de amor. E aí, gente, no final dessa live eu vou liberar também um e-book sobre voltando a ser criança, dicas para fazer o seu filho sair das telas, diminuir o tempo de exposição nas telas e poder brincar, poder jogar. Então, dicas de jogos de 0 a 99 anos. Isso mesmo. Tem brincadeiras, tem jogos para todas as idades. Então, terminando essa live aqui de hoje, quem fizer inscrição lá no link que aparecer lá, né, para receber os materiais mais potentes sobre maternidade, vai receber hoje esse e-book, né, esse download para vocês terem várias dicas também para reduzir o tempo de exposição dos filhos de vocês com telas, né, com o celular, com iPad, por aí vai, ok? Então vamos lá. O mais desafiador na votação das mães que participaram foi em relação a guardar os brinquedos. Então, gente, como que nós podemos fazer para que os nossos filhos realmente possam guardar os brinquedos depois que eles brincaram? Primeiro de tudo, para guardar os brinquedos, nós pais temos uma mania tão chata, gente, falo pra vocês, né? Falo por mim, acredito que alguns vão se identificar aqui. Nós temos uma mania chata, sabe o que é? De querer mandar o tempo inteiro. A gente manda, guarda os brinquedos, vai escovar seu dente, vai trocar sua roupa, já fez seu dever? A gente manda o tempo inteiro nos nossos filhos. Então, a primeira coisa que nós vamos entender, quando a gente precisar, né, cessar algum comportamento dos nossos filhos, né, quando a gente precisar, né, da cooperação, da colaboração dos nossos filhos, primeiro de tudo, o que que nós vamos fazer? Nós vamos avisar com antecedência. Pode falar que vai pôr fogo, vou colocar fogo em tudo, eu não aguento mais isso, né? É isso que a gente faz. E aí, primeira dica pra gente realmente fazer com que os nossos filhos colaborem na hora de guardar os brinquedos. Nós vamos avisar com pelo menos uns 5 minutinhos de antecedência. O que que nós vamos fazer? Filho, filha, daqui 5 minutos é hora de guardar o brinquedo. Combinado? Tá tudo certo? E aí, gente, vocês podem fazer, inclusive, para as crianças menores que ainda não tiverem noção de tempo, do espaço, vocês podem arrumar um relógio. Esse relógio é extremamente importante, tá? No desenvolvimento dos nossos filhos. E falar assim, tá vendo esse ponteiro aqui? Quando esse ponteiro chegar no número 3, é hora de guardar os brinquedos. Então, primeira dica, a gente vai avisar com antecedência. Em vez da gente mandar, o que que nós vamos fazer? Nós vamos usar o lúdico pra gente conseguir a cooperação dos nossos filhos. Não tem como, gente, a gente mandar o tempo inteiro e querer envolver a criança. Não, a gente envolve a criança no lúdico. Então, o que que nós vamos fazer? É hora de guardar os brinquedos? Então, nós vamos começar. Todo mundo guardando o brinquedo da cor rosa. Vamos lá. Tem um rosa aqui, que fica aqui. Outro rosa que eu achei. Ai, meu Deus, achei mais um rosa. Vamos lá. Todo mundo guardando os brinquedos pequenos. Vamos lá. Todo mundo se mobilizando para guardar. Agora eu quero ver todo mundo guardando os brinquedos coloridos. Vamos, todo mundo. Todo mundo guardando os brinquedos macios. Agora os grandes. Até a gente fechar, né, todos os brinquedos. Quando a gente começa a envolver cores do brinquedo, características, textura, tamanho dos brinquedos, e a gente faz isso de uma forma lúdica, de uma forma brincando com as crianças, nos envolvendo nisso, o que que acontece, gente? Os seus filhos vão ser participativos.
As crianças que não fazem é porque a forma que a gente lida já é a forma mandando o tempo inteiro e muitas vezes a gente faz isso convidando a criança para disputa de poder. O que significa isso, Marcela? Eu viro e falo assim: se você não guardar o brinquedo, nós não vamos no parque hoje. Quando eu coloco essa forma, gente, o se você fizer isso, você não vai fazer aquilo. Se você fizer, você ganha aquilo. Quando eu coloco essa forma condicionada para a criança, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Convidando a criança para uma disputa de poder. Convidando a criança para entrar no jogo, para entrar na luta junto comigo. Então, como que eu posso substituir essa forma condicionada de lidar com a criança? Você pode falar da seguinte forma: assim que você guardar os brinquedos, nós vamos no parque. Entende? Quando a gente muda uma palavra, gente, uma expressão, a gente muda tudo. Quando a gente troca, se você não guardar os brinquedos, nós não vamos no parque, que é uma expressão que convida a criança para a luta, para o embate, para o confronto. E você convida a criança para a cooperação, falando, assim que você guardar os brinquedos, nós vamos no parque. A forma com que a criança recebe é totalmente diferente. E você pode, inclusive, substituir por perguntas curiosas. Quem quer ir no parque? Eu! O que nós precisamos fazer antes de ir no parque? Guardar os brinquedos. Quando você faz perguntas curiosas, a criança fica mais interessada em participar dessa conversa com você do que quando a gente só usa o recurso de mandar nas crianças o tempo inteiro. Ninguém, nem mesmo as crianças, gostam de ser mandadas, porque nós adultos também não gostamos, ok? Então, essas são algumas dicas para ajudar o seu filho, né, para fazer o seu filho realmente cooperar com você, né, para qualquer tipo de atividade que a gente fizer dentro de casa. Avise com antecedência aquilo que você quer. Troque o mandar o tempo inteiro, os comandos condicionais, por perguntas curiosas e assim que você fizer isso, nós vamos fazer aquilo, ok? Então, essas dicas para guardar os brinquedos e utilizando o lúdico como uma forma de envolver as crianças. Gente, vou falar para vocês. Eu tenho 2 filhas aqui em casa. Não é diferente porque eu sou psicóloga, não. Porque das minhas filhas eu não sou psicóloga. Das minhas filhas eu sou mãe. E como mãe eu grito, eu xingo, eu mando, né? Eu caio em todas essas armadilhas, né? Que nós mães caímos mesmo. Então, né? Eu também passo pelos desafios e eu também faço os meus movimentos diários pra gente fazer essa questão. Mães de adolescentes aqui, vamos lá. Mães de adolescentes, alô, mães de adolescentes. Tem uma mega novidade pra vocês. Na semana que vem, nós vamos ter uma live somente pra mães de adolescentes. Na verdade, né? Reformulando. Na semana que vem, nós vamos ter um dia somente falando da fase de 0 a 3 anos, né? Então, desde as mamães que estão grávidas aí, podem divulgar isso já. Para as mamães que estão grávidas, nós vamos ter uma live só sobre da gestação aos 3 anos de vida, que nós vamos falar sobre todo o movimento, sobre o que as mães podem fazer, sobre formas de criar conexão, sobre o que precisa, as mães precisam saber esses primeiros 1000 dias emocionais na vida dos filhos. No outro dia, nós vamos ter uma live para as crianças de 3, 4 até os 8 anos. E depois nós vamos ter de 9 até os 12 anos. 12, 13 anos aí, nessa pré-adolescência, ok? Então, mães de adolescentes, fiquem ligados, tá? Eles agem quando é à noite, na hora de dormir, eles não querem dormir e não estão brincando, tá? Nós vamos chegar na hora do sono, tá? Nós vamos chegar na hora de dormir. Então, mães de adolescentes. Os nossos adolescentes, gente, são bem semelhantes às crianças de 2 anos.
Por quê? Porque as crianças de 2 anos, elas estão passando por um movimento aí, por uma fase em que elas estão buscando autonomia. Então, as crianças de 2 anos são crianças que não aceitam comandos, que não aceitam orientação, que estão confrontando os pais o tempo inteiro. Inclusive, hoje lá no consultório eu tive uma sessão de psicoeducação com pais de crianças de 2 anos. Que me fala assim, Marcela, fala não pra tudo, até pra coisa que ela gosta, ela fala não, porque ela tá passando por esse período de diferenciação. E lá na adolescência a gente tem um reviver essa fase. Por quê? Porque agora, gente, os adolescentes, eles também estão virando pra uma outra fase, eles também estão tendo uma nova chance. Eu falo, gente, a adolescência é uma nova chance que a vida nos dá para maternar de uma forma diferente, tá? Os adolescentes, ali por volta, né, dos 9 aos 12 anos, eles não aceitam comandos porque eles estão revivendo esse momento de autonomia, de se diferenciar. Agora, os pais, eles perdem essa referência parental, essa referência forte na vida dos filhos, e os filhos passam a ter outras figuras de referência, e a principal delas é a figura da turma de amigos. Então, pais de adolescentes, se vocês não entrarem nesse mundo dos adolescentes, se vocês não entenderem daquilo que o adolescente gosta, hoje, gente, vou inclusive tampar o rosto e mostrar pra vocês. Hoje eu com um pré-adolescente de 10 anos. Eu tinha passado pra ele uma atividade pra ele fazer em casa. Aí o que ele chegou e falou comigo? Marcela, eu fiz atividade, mas agora eu quero te passar um desafio também. Entende que se eu não entro, se eu viro pra ele e falo assim, não, essa atividade é sua, não tem nada a ver comigo, você que tá em processo terapêutico, você... Gente, não funciona. Se a gente não participar, é a segunda chance que a vida tá nos dando. Se a gente não participar efetivamente daquilo que o adolescente gosta, não entrar, como que eu faço com os jogos com meu filho? Um dia, o que você vai fazer? Você vai jogar junto com seu filho. Você vai falar assim, filho, hoje mamãe quer entender como que é esse jogo. Hoje vai ser o jogo em família. Vamos marcar aqui. Qual que vai ser o dia do calendário que vai ser o jogo em família? Vocês vão aprender a jogar Fortnite. Vão aprender, gente. Por quê? Vocês vão aprender a jogar Minecraft. Por quê? Porque vocês vão fazer parte da vida deles. Todas as vezes que a gente bate de frente, que a gente exclui a turma de amigos, que a gente fala assim, nossa, esse jogo o tempo inteiro, o que nós vamos criar? Nós vamos criar revolta para os nossos adolescentes. Quando a gente entende que isso faz parte, quando a gente entende que nós precisamos equilibrar, não é retirar totalmente, não é fazer com que isso não faça mais parte da vida do adolescente. Quando a gente entende quais são os anseios, o que eles realmente gostam e a gente entra nisso, gente, o que acontece? Os nossos filhos vão abrir o canal de comunicação. Por que os nossos filhos não nos ouvem? Porque tudo que a gente faz é criticar os adolescentes. Nossa senhora, olha a saia que você vai sair, é isso mesmo? Nossa, mas é essa roupa? Você vai sair com esse cabelo? Não, mas essa blusa de novo? Ai, não aguento mais esse jogo. É ou não é, gente? Fala aqui comigo. É ou não é? A gente só xinga. Tudo deles está errado. Então, enquanto a gente for esse tipo de mãe, os nossos adolescentes não vão nos ouvir. Por que lá no consultório os adolescentes me ouvem? Porque eu danço na United com ele. Hoje, gente, ele trouxe pra mim um TikTok e eu dancei com ele o TikTok. Não existe isso. Não vou fazer, não gosto disso. Primeira coisa que eu faço com um adolescente quando ele entra no meu consultório, sabe o que é? Nós vamos fazer aqui um jogo da verdade. É um jogo da verdade, a gente começa por aí. Me fala a música que você gosta, me fala o tipo de comida que você gosta, me fala qual que é a matéria mais chata da escola, me fala quem que é o menino mais aborrecido da sala, me fala quem que é o mais legal, me fala qual turma que você mais gosta de andar, o que vocês gostam de assistir, qual jogo que vocês gostam de jogar. É o nosso jogo da verdade, porque aí eu me conecto com esse adolescente. Se esse adolescente que fala que gosta de uma determinada música, na sessão seguinte, gente, eu tô trazendo a música e nós estamos vivendo um momento ali, né? Eu com o adolescente, a gente escutando aquela música de alguma forma.
Entende? Então, e aí a gente fala sobre questão de sexualidade, a gente fala sobre telas, a gente fala sobre suicídio, a gente fala sobre vários temas extremamente desafiadores, mas porque existe um canal de comunicação. Porque eu não vou criticar, porque eu não vou fazer com que eles se sintam mal, eu não vou desconstruir aquilo que é importante pra vida deles. Eu sei que eles vão falar, aí, tipo assim, aí aconteceu, Marcelo, você não tem ideia do que aconteceu. Aí aquela menina foi lá. Gente, lembra de vocês, adolescentes? Entende? Então, quando a gente começa a viver essa fase junto com eles, a gente cria esse canal de comunicação. Então, na semana que vem, gente, vamos ter um momento especial para cada mãe, para eu poder dar, assim, ó, um olhar personalizado para sua dor, ok? Então, vamos lá. Guardando os brinquedos é isso. Atividade escolar foi o que ficou em segundo lugar de desafio. Atividade escolar. Primeiro de tudo, gente, comecem a pensar o que vocês falam da escola. O que vocês falam dos professores? O que vocês estão falando sobre as atividades online? O que vocês estão falando sobre a pandemia? Se tudo que eu falo é, nossa senhora, não aguento mais atividade online. Nossa senhora, que saco dessas atividades. Nossa, o professor acha... Seu professor acha que é só isso que você tem pra fazer na vida? Será que seu professor não sabe que a gente trabalha, não? Que mandando esse tanto de atividade? Cuidado com o que vocês falam sobre as atividades escolares. Aquilo que vocês projetam pra fora provavelmente vai ser aquela emoção que os seus filhos vão ter em relação à escola, em relação aos professores, em relação às atividades. Então, comece a entender o que vocês estão transmitindo para os filhos de vocês em relação às atividades escolares, ok? Primeiro de tudo. Segundo, gente, especialmente sobre aulas online. Aulas online, elas são uma adaptação ao nosso processo, né? Ao que a gente está vivendo. Então, lembrem-se, uma adaptação. O que significa isso? Significa que a aula online para as crianças e para os adolescentes é a principal forma deles aprenderem, é a forma que mais está adequada com a fase de desenvolvimento e com todos os recursos emocionais, neurológicos, cerebrais que essas crianças e adolescentes têm? Não. Então entendam que é uma adaptação. E com essa adaptação, nós também vamos nos adaptar. Então, primeiro de tudo, entendam que se as crianças emocionalmente não estiverem conectadas com isso, elas não aprendem. Se as crianças estiverem carregadas de coisas negativas em relação à escola, elas não aprendem, elas se fecham, né? E isso é muito reforçado. Pelo amor de Deus, menina, né? Olha isso que você tá fazendo. Não é isso aqui não, você não presta atenção, você é desatento. Nossa senhora, tudo a gente tem que falar com você mais de uma vez. Então, tudo isso reforça distanciamento das atividades escolares. Então, em relação às atividades escolares, qual que é o papel dos pais? Gente, nós vamos criar um ambiente. O que é o ambiente? Nós vamos colocar lá o computador, o tablet, o que for, no ambiente. E a gente pode até envolver os nossos filhos nessa escolha. Você prefere assistir sua aula na sala ou no quarto? Dê as opções. No quarto. Então, você prepara o ambiente para o seu filho, onde vai ligar o computador, onde ele vai ter acesso. E durante a aula, é nesse ambiente que ele vai ficar. Fronteira, que é neste ambiente que você faz a aula online. Só que vocês não ficam o tempo inteiro ali do lado dos filhos, não. Eu vejo pais que a aula tá acontecendo, os pais estão assim, Presta atenção nisso aqui. Olha lá a sua professora fazendo. Pare de dar pirueta e vem assistir aqui sua aula. Gente, certifiquem, garantam que os filhos estão num lugar seguro e apropriado para acessar a aula. E libera o filho de vocês. Se ele quiser assistir a aula assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar. Sabe por quê? Porque a criança aprende, não é só aqui,
A criança aprende no movimento, ela aprende se conectando, ela aprende banando, ela aprende dando uma cambalhota aqui, ela aprende fazendo uma bananeira. A criança está aprendendo mesmo assim. Mesmo quando a gente acha que ela tá desatento, mesmo quando a gente acha que ela não tá prestando atenção na professora, mesmo quando a gente acha que ela não entendeu nada na aula de matemática, ela está aprendendo. Então, qual que é o papel dos pais? Criar esse espaço seguro, criar esse espaço, né, onde a fronteira, onde ela vai ficar. Então, se a fronteira é dentro do quarto, ela pode sair lá pra cozinha? Não, é a fronteira. Ela vai ficar nesse espaço durante a aula online. Mas a forma com que ela vai lidar com a aula online, nós vamos responsabilizar a criança. Qual que é o papel dos pais, gente? Estar à disposição, estar ali, por perto, não é sentar do lado. Inclusive com atividades remotas, inclusive com dever. Pai não faz dever para criança. Pai não recorta, né, o dever. Pai não cola para criança. A não ser... tem exceção? Tem. A não ser, gente, os nossos filhos estão extremamente estressados com a escola. Eles estão cansados, emocionalmente eles estão desgastados. O pai e a mãe podem ajudar os filhos? Pode. Pode, sabe que sentido? Filha, quando aquele dia que tiver muito desafiador, porque tá desafiador pra família inteira. Filha, hoje eu sou, aqui em casa eu faço isso. Hoje eu sou a cortadora oficial do dever. O que é isso? Eu recorto todos os deveres hoje. Entende? Eu não vou pegar e fazer por elas. Eu não vou pegar e dar orientação para aquilo que é resposta que ela tem que dar. Mas eu ser a cortadora oficial do dever, eu posso ser um dia ou outro, não todos os dias, tá? Então, gente, o que os pais precisam fazer? Garantir um espaço seguro para os filhos, estar ali, ó, à disposição, no campo de visão da criança, não sentado do lado, tá? Estar no campo de visão da criança e alinhar com toda a família como que nós vamos tratar a escola, como que nós vamos lidar com a escola, como que nós vamos falar da escola, falar dos professores, falar das atividades, porque aquilo que a gente fala, nós estamos transmitindo essa conexão emocional que a criança vai ter com essas atividades online e com todo esse movimento que está acontecendo, ok? Então, separa um local, defina um espaço, né? Deixa a criança ficar nesse espaço, dê mobilidade para ela, pode deixar ela fazer igualzinho eu fiz aqui, plantando pirueta, bananeira, né? Que ela aprende com o corpo também. Esteja disponível para a criança ali, né? Esteja no campo de visão da criança e deixe a criança se responsabilizar. Por exemplo, uma criança vira e fala assim, tô no calorão aqui também, uma criança vira e fala assim: ai, mãe, não quero fazer essa atividade, não quero fazer dever de matemática, não dei conta de fazer isso aqui. Tudo bem. Próximo contato que você tiver com a sua professora, você vai falar com ela. A criança se responsabiliza por isso. Então, os pais aqui, ó, fazem um caminho para que a criança se responsabilize para a professora. Criança não tem que fazer atividade obrigada, não, gente. Porque se ela faz atividade obrigada, a gente só transmite para ela crença de que aprender é ruim, aprender é chato, aprender é custoso, né? Então, aqui, ó, não quer fazer, ela vai arcar com as consequências junto com a professora. Amanhã, durante a aula online, você fala com a professora que você não deu conta de fazer o seu dever de inglês, ou que você não quis fazer seu dever de matemática, ou que você teve uma dúvida no dever de português, ok? É essas informações que os pais precisam estar disponíveis para lidar com as atividades escolares das crianças, certo? Hora da refeição. Ah, gente, essa hora da refeição dá pano pra manga, né? Ai, meu filho não come, e aí filho que não come, desespero dos pais. O que a gente faz na hora das refeições? De uma forma bem saraiva, bem direta para vocês, eu diria assim: coloque uma comida nutritiva no prato dos seus filhos, coloque uma comida nutritiva na mesa, coma a sua comida, mantenha um ambiente agradável e esqueça do seu filho. E para de pegar no pé do seu filho. Crianças que têm comidas nutritivas disponíveis na mesa,
Crianças que têm momentos de refeição agradáveis, ou se eu não dou conta de ser agradável, fica em silêncio. E que tem definição de horário em que os alimentos vão estar disponíveis para a família, criança assim não tem problema não. Criança assim não tem problema. Sabe qual que é o problema? O problema é quando eu acho que eu sei a quantidade que meu filho tem que comer. O problema é quando eu defino o quanto de cada coisa que meu filho tem que comer. O problema é quando eu defino, né, o que eu vou colocar no prato do meu filho. O problema é quando eu defino essa questão. Eu, na minha visão de adulto, de uma mãe que ama meu filho, mas na minha visão. Então, de uma forma simples, tenha comida nutritiva em casa, defina os horários, horário de almoço, horário de lanche, coma sua comida, tenha um momento saudável, um momento gostoso, um momento divertido na hora do lanche, na hora das refeições e pare de encher o saco do seu filho. Ok, gente? Simples assim, tá? Mas, para eu não ficar só nessa simplicidade, eu vou aprofundar. Primeiro de tudo, gente, quando a gente fala de rotinas, a gente cria numa casa em que isso não é um desafio, gente, não precisa nem inserir essa questão. E quando não quer comer sozinho? Quando meu filho tem uma crença aí, né, de que ele não dá conta e de que ele não quer comer sozinho, gente, o que eu posso fazer? A gente não precisa sair do comportamento do não dar conta pro comportamento ideal de comer tudo sozinho. Tudo bem, meu filho tem 4 anos e não come sozinho. O que eu vou fazer? Eu vou começar no passo a passo com ele. O que eu vou fazer, gente? Eu vou te dar uma colher e você come mais 2. Eu te dou uma e você come mais 3. Eu te dou uma e você come mais 4. Então vamos contando. Traga isso de uma forma lúdica. Faça um movimento, eu brinco, essa é uma crença que chama crença da inadequação assumida. Muitas crianças, elas já estão na fase de assumir algumas autonomias, algumas responsabilidades e muitas vezes elas não querem, não dão conta disso, ou porque os pais não dão espaço, ou porque, né, elas têm uma crença aí de que elas não conseguem, que elas não são capazes, tem uma crença de capacidade que precisa ser trabalhada. Então eu brinco com os pais que é o momento da gente fazer o coração, que é o quê? A gente faz a metade e deixa a criança fazer a metade. O que seria isso? Eu dou um primeiro passo, mas deixo espaços para que a criança possa fazer o movimento por ela mesma, tá? Então, com 4 anos, o seu filho já tem total controle desse movimento aqui e já pode comer sozinho. Se para ele é difícil demais comer sozinho, o que você vai fazer? Você dá uma parte e ele faz a outra. Dá uma parte e ele faz a outra. Até que você vai diminuindo gradualmente a sua participação e quando você perceber, seu filho tá comendo sozinho, tá? E hora de refeição não é hora de tela, não é hora de desenho, porque quando seu filho... Ah, Marcelo, mas ele só come com desenho. Claro, gente, quem que apresentou o desenho pra ele? Foi ele que descobriu sozinho que o iPad pode ficar na mesa da cozinha na hora do almoço? Não, nós permitimos. Então, criança que come só vendo... essa crença limitante de não consigo é muito comum. Na verdade, existem 4 crenças e depois eu posso, quem tiver dúvida aí, pode me acessar no direct que eu tenho uma live que eu falo só sobre essas crenças por trás do mau comportamento. Existem 4 crenças por trás de algum comportamento desafiador. E, gente, eu falo pros pais, se vocês querem criar filhos saudáveis com habilidade de vida, ofereçam para os seus filhos crenças de amor, amor incondicional. Eu até coloquei hoje no direct, porque hoje a Mila me perguntou assim: ô mãe, você ia me amar mesmo se eu fosse uma menina muito feia? Olha só. Você ia me amar mesmo se eu desse umas birras e fizesse assim, não. Ela falando, mãe, e ela soltou essa aqui. Você ia me amar mesmo se eu tivesse uma tatuagem? A Mila. E aqui em casa a gente não tem tatuagem, né? Tem até desejo, mas ainda não efetivei. E aí, primeiro de tudo, nós precisamos transmitir para os nossos filhos crenças de amor incondicional. Então, eu te amo, apesar do seu comportamento.
independente do seu comportamento. Crenças de capacidade, eu confio que você é capaz. Crenças de merecimento, né, da criança acreditar que ela é merecedora, e crenças de valor. Então, muitas vezes, até nós como adultos, muitos dos nossos bloqueios, muitas das nossas relações enviesadas, pessoas que têm dificuldade de se relacionar, aqueles adultos difíceis, eles têm um viés em uma dessas 4 crenças. Ou é na crença de capacidade, na crença de amor, crença de valor ou crença de merecimento. Então, é muito comum, né, ter alguma crença enviesada aí nesse sentido, tá? Então, gente, sobre alimentação, o que nós vamos fazer? Nós não vamos colocar distrações, porque os nossos filhos, eles comem tudo com tela porque eles estão distraídos. Eles não estão olhando para a comida, eles não estão entendendo o que eles estão colocando para dentro. Eles estão fazendo um movimento automático de... Entendeu? Eles estão distraídos. Então, quando a gente começar a entender esse é o alimento, isso que precisa ser processado, isso que precisa ser colocado pra dentro, pode ser que a criança tenha uma piora do comportamento, tá? Porque ela vai querer voltar ao que ela já tinha, que era o acesso a telas, né? Mas depois isso vai equilibrando também, tá? É só durante um tempo. Então, gente, famílias que têm desafios na hora da refeição, comecem a colocar horários. Os horários aqui em casa são o seguinte, né? Falando aí, dando um exemplo na casa de vocês, que hoje a gente nem coloca horário aqui em casa, que a gente não tem desafio em relação a isso. Hoje, a refeição, né? Aqui em casa, a refeição ela é servida meio-dia e todo mundo tem até 1 hora para comer. É de meio-dia a 1. Então, muitas vezes, na época, né, da escola mesmo, quando tinha que levar para a escola e que começava a fazer hora, elas já sabiam qual que era o tempo disponível para comer, entende? Então, comecem a oferecer comida, estabelecer o horário, ter um ambiente agradável na hora da refeição, gente. Muitas vezes a hora da refeição é a hora que a mãe e o pai estão xingando, estão brigando por alguma coisa, estão com o celular ali do lado, o celular tocando, a gente para atender. Então, o momento precisa ser gostoso. A hora de refeição precisa ser um momento que a gente vai falar sobre os nossos sentimentos, falar como que foi a nossa manhã, o que nós temos planejado para tarde. É hora de agradecer pelo alimento, de agradecer por estarmos ali, de agradecer pela nossa família. Então, gente, precisa ser um momento gostoso. E mais um passo que vocês podem fazer: envolva a criança na preparação desses alimentos, tá? Isso tende a melhorar a colaboração dela e a melhorar o envolvimento dela com o alimento. Tem criança, gente, criança não precisa mais de 20 minutos para comer, entende? Criança que senta ali para realmente fazer refeição, ok, em 10 minutos, em 20 minutos elas comem a refeição delas, tá? E sem substituição. Criança teve o horário de meio-dia a 1 com o alimento disponível e não quis comer, não adianta ela chegar 1h30 na cozinha: mãe, agora eu tô com fome. Aqui em casa isso não funciona. Ela pode chegar 1h30 e falar assim: mãe, agora eu tô com fome. Eu vou virar e falar assim: filha, mas eu tenho certeza que você consegue esperar até na hora do café. Entendem? Porque se ela entendeu que 1h30, 1h40, 2 horas, pro desespero da mãe, o alimento tá ali disponível qualquer horário, ela vai fazer cada vez mais isso e ela vai cada vez mais confrontar na hora do alimento. Por quê, gente? Porque aqui, ó, ela vai ter essa tensão. Ela vai ter uma tensão indevida. Ela vai ter uma tensão para um comportamento desafiador. Então, passou o horário do alimento, eu tenho certeza que a criança é capaz de esperar até a próxima refeição, ok? Isso, assim, hoje sem dor no coração, com muita tranquilidade, né? Entendendo que isso faz parte da rotina e é estruturante para o processo da criança, tá? E aguarda até a próxima refeição, ok? O horário das refeições é isso. Horário de dormir, gente, que foi outro ponto. O horário de dormir, eu quero uma atenção especial de vocês. Pelo seguinte, gente, o horário de dormir é o melhor momento que os pais podem ter para compartilhar um tempo de qualidade com as crianças. O melhor momento. Por quê? Porque o primeiro processo do sono da criança ali, quando acessa o subconsciente ali na fase REM, a fase REM da criança, que é um dos ciclos do sono, é uma fase em que a criança vai processar todo o aprendizado, todas as relações,
tudo o que aconteceu no dia dela. Quando as crianças dormem com o tanque cheio, a tendência é que o sono da criança seja mais reparador, que o sono da criança seja mais profundo, que o sono da criança seja mais gostoso, né? Mais tranquilo. Então, gente, se vocês forem escolher um momento do dia para realmente se dedicarem, compartilhem um tempo de qualidade na hora de dormir, né? Tenham um momento de conexão. Vocês podem fazer o momento da gratidão na hora de dormir, tá? Vamos agradecer 3 coisas que aconteceram no dia pra gente conseguir olhar até mesmo para as coisas mais simples, né, que a gente pode ter, né, no nosso coração, que a gente pode agradecer, né? Eu acho tão lindo esse momento aqui em casa, porque é o momento que as meninas fazem a gente olhar para coisas, gente, que nós desvirtuamos o nosso olhar. Ah, obrigada, gente. Obrigada mesmo. Eu faço de todo coração, viu? Então elas agradecem, por exemplo, nossa mãe, eu quero agradecer aquela carne hoje no almoço que estava tão gostosa, eu quero agradecer pelos meus brinquedos, eu quero agradecer porque hoje a gente tomou um café na casa da vovó, eu quero agradecer pela comida gostosa, eu quero agradecer porque hoje a coleguinha tal conversou com a gente teve contato, Então elas trazem uma simplicidade muito gostosa, uma inocência, né, muito gostosa. Agradecer a bagunça e tá tudo bem, né, gente? Tudo bem não conseguir identificar o momento do sleep talk, dependendo da idade do seu filho, né, depois de uns 20 minutos, 15, 20 minutos que ele estiver dormindo, você já pode começar a fazer o sleep talk, que não tem erro, tá bom? Nossa, gente, e não tem mesmo, eu recebi um depoimento sobre o Sleep Talk, simplesmente assim, maravilhoso. Foi um áudio de 6 minutos, mas que valeu a pena ouvir do início ao fim, do tanto que foi lindo, né? Do tanto que foi transformador para essa família que fez o Sleep Talk, inclusive com o pai também, gente. Foi muito bonito. Então, gente, e para ajudar na rotina do sono, tragam um marco para a criança. Um marco que quando vocês começarem a fazer isso, a criança vai entender que é o momento aqui, ó, dela começar a baixar a energia. Olha só, gente, tem gente perguntando o que é o Sleep Talk aqui. Nos materiais que eu disponibilizei para vocês de 10 conferências, quem ainda não recebeu, tem tudo explicando sobre o Sleep Talk, tem inclusive um material muito potente falando sobre o Sleep Talk. Então, saindo daqui, quem ainda não recebeu esse material, só acessar o primeiro link que tá lá na bio do Instagram, assim, ó, eu quero receber os materiais mais potentes da maternidade, desafio 10 lives. Vocês vão receber 10 lives, 10 conferências falando sobre birra, sobre esse sleep talk, falando sobre os comportamentos mais desafiadores dos nossos filhos, falando sobre linguagem de amor, sobre os momentos da raiva, do medo, falando sobre parentalidade consciente, como fazer para substituir castigos, recompensas na educação dos nossos filhos, falando sobre a sexualidade do casal, tem uma live maravilhosa sobre sexualidade. Então são 10 conferências para que vocês, totalmente gratuita, para que vocês tenham acesso a todo esse conteúdo, tá? E hoje, quem se cadastrar também vai receber um e-mail com esse material que eu falei para vocês, para fazer os seus filhos reduzirem o tempo de exposição nas telas, tá bom? Vou mandar para vocês no e-mail de hoje, assim que eu terminar aqui, tá? Então, gente, criem um marco que quando vocês fizerem, dá para fazer com crianças de 11 anos, sim. Que quando vocês fizerem, a criança vai entender, o adolescente vai entender que é o momento de dormir. Preparem a casa, gente. Ajudem a criança e o adolescente nesse processo. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente coloca a criança pra dormir, mas a casa tá lá, ó. Tá bombando, tem energia, luz acesa, né? Os pais conversando e música no quarto e televisão ligada. Então, gente, com esse movimento todo, nem eu que sou mais boba ia querer dormir, não. Então, ajude a criança nesse processo do sono. Faça com que a casa abaixe, aqui ó, energia, aqui ó, apagar as luzes, barulho,
Vamos nos recolhendo. É um momento aqui, ó, introspecção. Então ajude a casa a fazer esse movimento, que ajuda, né, os nossos filhos a se conectarem com esse ritmo do sono, né, entendendo que é criança. Ok, bom pra gente também, viu, uma live sobre briga de irmãos, podemos falar sobre isso. Entendendo que é criança. E uma coisa, gente, por que que os nossos filhos mais têm dificuldade de dormir? Porque eles sentem que nós estamos com pressa para que eles durmam. Criança que sente a nossa ansiedade, sabe o que que elas vão fazer? Fala se não acontece aí na casa de vocês. Quando a gente tá ansioso pra criança dormir e ficar pronto, elas vão: ô mãe, pega uma água pra mim, tô com sede. Mãe, tô querendo ir no banheiro, vou levantar pra fazer xixi. Ai, pai, agora eu tô com medo. Tô com medo. Não, tô com medo do bicho, tô com medo da formiga, tô com medo de um desenho que eu vi, tô com medo. Gente, crianças que sentirem que os pais estão doidinhos pra ficar pronto, o que que elas vão fazer? Elas vão começar a buscar água para beber, ir no banheiro, falar de medo. Então, algo muito importante é fazer de uma forma tranquila, é ter esse tempo. Quando a criança, eu sei que é assim, que em casa isso também acontece, quando a criança entende que nós estamos ali disponíveis para ela, elas sentem essa aceitação. Dormir? Te dar um beijinho pra mamãe. Depois eu vou lá, tá? Beijo em vocês. Não? Mãe vai lá, tá? Assim que eu terminar aqui. É de quantas horas? Daqui a pouquinho a mamãe já tá terminando. É de quantas horas? De 1 hora. Então, quando as crianças que elas sentem que elas são aceitas e que vocês estão ali inteiramente para elas, gente, a criança fica tranquila. Ela é linda demais, né, gente? Ela é minha fofucha. E olha só que interessante. Ontem ela virou pra mim e falou assim: ô mãe, eu quero combinar uma coisa com você. Porque eu chamo ela de nega. Eu chamo ela de nega e de preta. Ela falou assim: quero combinar uma coisa com você. Eu não quero mais que você me chame nem de nega nem de preta. Não quero que você fique me chamando de apelido mais. Eu falei assim: mesmo, filha? De que você quer que eu te chamo? De Mila. Porque esse é o meu nome. Eu chamo Mila. Então, gente, olha como que as crianças elas já vão se empoderando. E aí falou exatamente isso com o pai dela hoje, que o Diogo veio me contar. Falou assim: a Mila veio conversar comigo hoje sobre apelidos. Então ela falou assim: mas não quero mais. Então como que eu pra eu te chamar? De Mila, porque esse é o meu nome, eu chamo Mila. Então aqui em casa a gente não tem mais apelidos pra Mila, tá? É só Mila, Mila, Mila. Eu falei assim: mas de vez em quando mamãe pode chamar pelo menos de amor? Ela, de amor pode. E de macia, porque ela é muito macia, gente, ela é muito macia, a pele dela é muito macia. Ela, pode também. Ai, gente, esses nossos filhos. Então, hora do sono, gente. Comecem a preparar a casa, luz, esse movimento, né? Tragam um marco. Aqui em casa a gente tem a hora da leitura, né? A hora da leitura é o momento que a gente já vai fazendo esse movimento para dormir, né? Faça um momento da gratidão, estejam ali disponíveis para compartilhar esse tempo de qualidade, que as crianças vão sentir que vocês estão presentes, que elas são aceitas, que aquele tempo ali tá gostoso, né? Tá conectado em família e elas tendem a pegar no sono mais rápido. E 2, né, que eu falei sobre escovar dentes e tomar banho, gente, leva no lúdico, vai escovar dente. Aqui em casa os dentes têm nome, os bichinhos têm nome. Eu vou tirar o Zé Bedeu, eu vou tirar o Zé Culina. Peraí, filha, não, agora você vai ter que abrir muito a boca, porque o Zé Culina passou por uma ponte e foi correndo pro outro dente. Vem cá, vai no lúdico, vai na brincadeira. Para tomar banho, quando não quer tomar banho, gente, tem uma dica infalível para tomar banho. Eu pego o meu celular e falo assim com elas: eu vou cronometrar aqui 2 minutos. Eu duvido que você consegue entrar no banho e tomar banho em 2 minutos. Valendo! Gente,
não tem um dia que essa dica não funciona, tá? Então, leva pro lúdico, leva pra brincadeira. E aí muitas mães falam assim, ah, Marcela, mas eu não sei brincar, não gosto de brincar com meu filho, não sei fazer isso. Gente, tá aí uma ótima forma da gente aprender, tá aí uma forma da gente começar, da gente interagir, porque criança se processa no brincar, se processa no lúdico. Então, pra gente envolver os nossos filhos, nós temos que trazer, né, essa alegria, essa energia, né, esse lúdico pra vida deles. Combinado, gente? Muitas informações, né? Mas espero que façam sentido para vocês. Então, né, recapitulando as novidades, para a mamãe que mais interagia na nossa semana de hoje, até no domingo, tá? Então, o que é interação? Comentar, vou inclusive colocar essa live aqui agora, já compartilha essa live para as mães que vocês conhecem, já comenta o que fez mais sentido para vocês, as mães que comentarem, né, a que mais comentar, compartilhar com outras amigas, que marcar as amigas, que me marcar, as mães que fizerem o movimento mesmo, que interagirem com o conteúdo de toda semana, vai receber um livro da disciplina positiva, tá bom? E vai receber o meu baralho, que já chega amanhã e eu tô doidinha pra ver. Vai ser o meu primeiro baralho a ser distribuído de presente pra mãe que mais interagir durante essa semana, tá? Quem quiser tirar uma foto aqui agora, ó, eu vou até deixar ficar pronta aqui com vocês, para vocês compartilharem, para contar o que foi legal nessa live, o que vocês aprenderam nessa live, o que fez mais sentido que vocês vão começar a fazer na rotina dos filhos de vocês, tá bom? E aí vai receber, quem ainda não recebeu o material e quer receber o download, né, gente, o material com dicas práticas, né, com jogos, com brincadeiras para fazer os seus filhos saírem das telas, vou mandar daqui a pouquinho, vou só dar um cheiro nas meninas ali no quarto e vou mandar no e-mail para vocês. Marcelo, o que eu tenho que fazer para receber esse e-mail? Você tem que se cadastrar lá no primeiro link que eu mandei, gente. É o primeiro link que tá na bio aqui do Instagram. Só vocês apertarem lá que vai estar escrito: eu quero receber esses materiais potentes da maternidade. Só vocês se inscreverem que vocês já ficam cadastradas para receber todos os materiais que eu disponibilizo para vocês, tá bom? E na semana que vem já podem divulgar que nós vamos ter 3 lives diferentes. Uma para mamães que estão grávidas e têm filhos até 3 anos, então de 0 a 3 anos. Uma outra para filhos de 4 a 8 anos e a outra para pré-adolescentes aí de 9 a 12 anos. Combinado? Que muito obrigada, muitos beijos para vocês. Já começa a compartilhar, a postar o que vocês acharam legal e já vamos começar a interagir e ter muitos movimentos, muitos conteúdos nessa semana. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus.